O versículo proibido que eles tentaram apagar da Bíblia, a verdade que assusta os poderosos, a verdade oculta. Eles reescreveram o que não podiam controlar, censuraram o que ameaçava seu poder, apagaram linhas inteiras que poderiam libertar consciências. O que hoje você chama de verdade sagrada, talvez seja apenas o que sobreviveu à tesoura dos dominadores. Entre os livros da Bíblia, existe um fragmento enterrado na poeira do tempo, escondido como um corpo indesejado, esquecido entre traduções, queimado por ordens imperiais e silenciado por séculos. Não estamos falando de uma falha de cópia ou erro de tradução. Estamos falando de um versículo arrancado deliberadamente, porque revelava demais. Um texto antigo, explosivo, que abalava a estrutura do controle religioso. Um versículo que entregava acesso direto a um conhecimento reservado. Algo que as massas não estavam prontas para receber. Ou melhor, que os líderes não queriam que elas recebessem. E hoje, esse segredo será exposto. Mas atenção! O que você vai ouvir a seguir pode alterar para sempre a forma como você enxerga sua fé. Se você acredita que a Bíblia é completa, prepare-se para questionar tudo. Curta o vídeo, se inscreva agora e compartilhe com alguém que precisa acordar. O que vem a seguir não é para os fracos. O contexto da censura. Durante séculos, a Bíblia foi moldada por mãos humanas, copistas, tradutores, teólogos, conselhos e imperadores. Homens com medo, homens com sede de poder. E quando o medo encontra o poder, nasce a censura. Nos primeiros séculos do cristianismo, havia dezenas de documentos considerados sagrados, revelações, cartas, visões. Mas muitos desses textos traziam verdades perigosas, incompatíveis com os interesses dos dominadores. Um deles fazia referência direta ao chamado versículo perdido de Esdras, um fragmento contido no livro de 4 Esdras, também conhecido como 2 Esdras, em algumas tradições. Um livro que foi banido das edições modernas da Bíblia protestante e relegado à categoria de apócrifo pela Igreja Católica. Mas esse versículo não era apenas simbólico. Ele era uma chave, uma porta para um conhecimento reservado, algo tão revelador que precisava ser escondido a qualquer custo. Você está preparado para descobrir o que foi escondido da sua fé por séculos? Escreva nos comentários. Eu quero a verdade. Vamos expor isso juntos. O conhecimento secreto. O fragmento escondido falava de algo impensável. A existência de livros sagrados que não foram entregues ao povo. Segundo esse texto, Deus teria autorizado que apenas parte da revelação fosse divulgada. A outra parte deveria ser mantida em segredo. Um segredo divino, reservado apenas aos sábios do povo, aqueles considerados puros, iniciados, preparados. Isso significa que nem todos os ensinamentos foram revelados aos discípulos. Parte da verdade foi ocultada, por ordem divina, para que somente quem buscasse com profundidade pudesse acessar. Isso muda tudo. Significa que a Bíblia carrega dentro dela a confissão de que existe um nível mais profundo de sabedoria, escondido entre as páginas visíveis, um nível que poucos foram autorizados a conhecer, e que agora você está prestes a ver. Você acredita que Deus entregaria segredos apenas a alguns escolhidos? Ou que todos deveriam ter acesso? Comente sua visão sobre essa divisão secreta do conhecimento sagrado. O versículo revelado. No livro de 2 Esdras 14:46, um versículo oculto por séculos traz a revelação. Durante 40 dias foram escritos 94 livros, e quando os 40 dias terminaram, o Altíssimo falou comigo e disse: Os 24 primeiros livros você deve tornar públicos, para que todos, justos e injustos, possam ler. Mas os últimos 70 livros, guarde-os, e entregue apenas aos sábios do teu povo, pois neles está a fonte da sabedoria, o rio do entendimento e o manancial do conhecimento. 70 livros, escondidos, 70 textos sagrados,
trancados a 7 chaves. De acordo com esse fragmento, apenas 24 livros deveriam ser divulgados ao público, enquanto os outros, os mais profundos, os mais reveladores, deveriam ser entregues somente aos escolhidos. Isso confirma que a revelação foi seletiva, que os próprios profetas sabiam que a verdade não seria para todos. Quantos livros da sua Bíblia você realmente conhece? E os outros? Onde estão? Prepare-se, porque isso é apenas o começo. Curta agora o vídeo se isso já está abrindo seus olhos. Os livros perdidos. Agora que você sabe da existência dos 70 livros ocultos, surge a pergunta inevitável: onde estão eles? E mais, por que foram escondidos? A resposta é tão sombria quanto reveladora. Alguns estudiosos acreditam que esses livros compõem o que hoje chamamos de literatura apócrifa, gnóstica ou esotérica. Textos como o livro de Enoque, o Evangelho de Tomé, o Apocalipse de Moisés, o livro dos Jubileus e muitos outros. E o conteúdo deles? Assustadoramente diferente do que se ensina nas igrejas. Falam de anjos que se apaixonaram por mulheres humanas, de paraísos paralelos, de reencarnação, de mundos múltiplos e até do verdadeiro nome de Deus. Existem passagens que descrevem instruções místicas, formas de manipular a realidade, códigos espirituais esquecidos e até realidades alternativas onde o bem e o mal são entendidos de forma completamente diferente. O que antes era tratado como fé, aqui é descrito como poder espiritual profundo, um poder que foi tirado de você. Se essa informação te impactou, escreva nos comentários: eu quero ler os 70 livros. Vamos criar um movimento de buscadores que não aceitam mais migalhas. A eliminação sistemática. Mas o que fizeram com esses livros? Eles foram eliminados, sistematicamente, cortados das traduções mais populares, especialmente das edições protestantes. Vá até a estante e pegue uma Bíblia padrão de capa preta. Você encontrará 66 livros. E o livro de 2 Esdras? Sumiu. Nem sinal. A ordem de remoção partiu de comitês, concílios e decisões tomadas por homens com interesses políticos e religiosos. E por quê? Porque dar esse tipo de conhecimento ao povo seria destruir séculos de controle. Um povo sábio não se curva. Um povo desperto questiona. Um povo com acesso à verdade se liberta da manipulação. E os que detêm o poder jamais permitiriam isso. Por isso, esse versículo foi removido, enterrado e esquecido. Mas não completamente. Ele sobreviveu graças a manuscritos antigos, como a Septuaginta, alguns códices etíopes e manuscritos preservados fora do circuito romano. Hoje, graças a esses registros esquecidos, a verdade está de volta. Você está entendendo o que isso significa? Se chegou até aqui, é porque sua alma já está despertando. Curta o vídeo agora mesmo e compartilhe com alguém que precisa acordar antes que seja tarde. A reflexão final. E aqui vem a parte mais difícil. Se até a própria Bíblia admite que há textos ocultos, se a história confirma que muitos foram removidos, e se manuscritos antigos provam sua existência, então a Bíblia que você conhece é uma versão incompleta. Uma edição adaptada para caber dentro das decisões de impérios, concílios e igrejas. Isso anula a sua fé? Não. Mas deve levar à reflexão. A fé verdadeira não é cega. Ela é consciente. Ela investiga. Ela se aprofunda. O verdadeiro pecado não é questionar. O pecado real é mentir sobre a verdade. É esconder o que pode libertar. E agora que você viu esse fragmento revelado, você não pode mais desver. Você tem uma escolha: continuar repetindo o que te contaram, ou buscar o que esconderam de você. Você acha que a fé deve ser baseada em submissão ou em conhecimento profundo? Comente. Minha fé busca a verdade. Sua opinião pode aparecer no próximo episódio. Se você chegou até aqui, parabéns. Significa que o seu espírito clama por respostas. Mas esse vídeo é apenas o primeiro portal. Há mais versículos ocultos, livros proibidos, ensinamentos apagados da história. E nós
vamos revelar tudo. Vídeo por vídeo, linha por linha, até que a luz vença as trevas da censura. Agora é a sua vez de agir. Se inscreva agora no canal, ative o sininho e entre nessa jornada com a gente. Juntos, vamos reconstruir a verdade que foi fragmentada. Não como fanáticos, não como seguidores cegos, mas como buscadores da revelação completa. Prepare-se. O próximo episódio vai te mostrar um livro que foi removido, porque descrevia o que acontecia no céu antes da criação da Terra. E isso muda tudo.